Bom, pessoal, então dando seguimento, né, às nossas aulas aqui com relação a múltiplas vítimas em desastre, agora nós iremos falar sobre desastre, tá? Por que o fisioterapeuta ele pode atuar? Muito do que se fala, né, vem lá de fora, né, da atuação fora do Brasil, visto que o Brasil ele não apresenta, né, não se encontra num cenário de desastre. Então, tudo isso é muito, né, novo no nosso cenário e do que a gente precisa entender sobre a atuação. Mas lá de fora a gente consegue, né, ter um panorama a respeito. Então, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, tá? Dá um minuto. Bom, tá aqui, né? E na ocorrência do desastre, né, a gente vai apresentar alguns relatos, alguns estudos relacionados a esse, né, percentual de relato, ao que realmente é apresentado aí, tá? E o primeiro estudo ele fala o seguinte, né? O que mudou, tá? Na ocorrência do desastre, tá? Quando o fisioterapeuta ele teve que atuar, o que mudou no cenário de trabalho do fisioterapeuta, tá? O que foi apresentado quando ocorreu um desastre pela fisioterapia lá fora. Então, ele foi um estudo qualitativo de um questionário, tá, semi-estruturado, realizado após 15 meses da ocorrência de um terremoto. Tá? Ele foi feito pela revista Fisioterapia, lá de fora também. Interessante que isso vai trazer para a revista de Fisioterapia lá fora. Tá? Um questionário semi-estruturado, realizado após 15 meses da ocorrência de um terremoto. E tinham 3 perguntas importantes. Como é que o terremoto afetou o seu trabalho? Tá? Você participou ajudando como fisioterapeuta? Como? Como os serviços de fisioterapia que foram afetados na cidade sobreviveram após o terremoto? Então, ele traz essas 3 perguntas para a gente nesse questionário assim, bem básico e bem rápido. Tá? Então, é o seguinte, algumas respostas, né, alguns relatos que foram apresentados por alguns profissionais. Ok? Bom, você fala o seguinte, muitos dos nossos fisioterapeutas que trabalharam nos hospitais expressaram um sentimento de impotência, pois eles não se sentiam capazes de contribuir para a evacuação, resgate e procedimentos dos primeiros socorros na imediação da situação. Ou seja, esse cara aqui, muitas das vezes, ele pode ser um gestor, né, que sabe que o colega ele poderia estar ali, mas ele tem impotência porque ele sentiu impotência porque ele não tinha condição de primeiros socorros, tá, a apresentar qualquer tipo de intervenção naquele momento. Ele se sentiu incapaz de fazer aquilo. Bom, eu não conhecia nenhum plano de ação para que eu pudesse utilizar-me das minhas habilidades, mesmo sabendo que eu poderia me adaptar na realização de algum cuidado e na utilização de recursos. Ou seja, a gente sabe que a gente pode agir, mas o cenário precisa de um plano de ação, né? Ele precisa de uma estratégia de ação, precisa de que, né, haja sincronismo das equipes. E o fisioterapeuta, nesse momento, ele não estava dentro dessa equipe, mas ele sentiu que podia ajudar. Nossos fisioterapeutas identificaram que poderiam trabalhar na identificação da ocorrência das lesões musculoesqueléticas no momento da situação de emergência, com os moradores do local ampliando seus serviços. Ou seja, naquele momento ele sabia, poxa, por que nem a lesão musculoesquelética poderia atuar? Claro que podia, tá? Identificaram. E aí, é claro, eles poderiam ampliar isso também mais à frente, junto aos serviços dos moradores do local, né? Isso é importante nós não entendermos. Bom, algumas conclusões que foram tiradas a respeito desse estudo. É recomendado que os serviços de fisioterapia desenvolvam seu próprio plano de gestão de desastre e, através deste, contribuam para um documento futuro, quem sabe em formato de norma técnica, que defina claramente as competências que permitirão que os próprios fisioterapeutas possam contribuir nesse cenário. Né? Tipo, precisa emitir um documento, criar um plano de ação nesse momento aí a respeito disso. Recomenda-se que os organismos profissionais de fisioterapia, conselhos, né, associações de classe, possam comunicar esta contribuição para as organizações de saúde e resgate. Bom, será que estamos nos preparando? Esse estudo ele traz para a gente, né, também uma relação da fisioterapia, tá? Uma revisão onde eles estarão identificando quais são as injúrias mais frequentes nos desastres, né? Na ocorrência do desastre. Quais são as injúrias, quais são os acometimentos mais frequentes? Bom, a partir daí, esse grupo, né, grupo
que produziu também esse estudo para a gente, ele veio lá de uma revista também, ó, da Physiotherapy, né? Trazendo isso para a gente aí, ok? Bom, e aí ele fala o seguinte, eles estudaram 67 estudos sobre desastres e terremotos, onde eles incluíram 71.986 indivíduos, sendo 51,8% de sexo masculino. No local das análises, ó, locais dos terremotos. Dos 67 estudos, 30 foram realizados na China, claro, né, por conta da área, e 37 em outros lugares do mundo. Lesões mais frequentes, trauma de cabeça, fraturas em geral e lesão medular. E aí é importante perceber o seguinte, os fisioterapeutas da China, eles conseguiram já de cara tentar aplicar uma escala de atividade funcional, de avaliação funcional daquele paciente na ocorrência, né, do desastre. Tá? E os demais colegas de outras regiões, eles apenas avaliavam as lesões musculares ou a capacidade, né, de mobilidade, né, de todo o complexo articular. Então, o cara da China ele já olhava assim com um modo mais global, né? Avaliação funcional, avaliação de mobilidade músculo-esquelética, porque ele tem essa expertise. Então, o cara da China está acostumado com essa situação, acostumado com a questão do desastre. Ele tem um olhar diferente. Algumas conclusões a respeito, embora fisioterapeutas da China sejam propensos a tratar pacientes com fraturas relacionadas a terremotos, em comparação com outras regiões do mundo, todos os fisioterapeutas são igualmente capazes de tratar pacientes com lesões de uma forma geral. Tá? Com certeza. É necessário desenvolver um acompanhamento de dados demográficos e geográficos destes pacientes, tipo de lesão ocorrida no momento de desastre, fazer um estudo epidemiológico, né? Estabelecer um protocolo de avaliação que irá contribuir com o planejamento da gestão de recursos, da fisioterapia, os serviços de reabilitação no local. Bom, a partir daí, a gente precisa entender o seguinte, será que nós temos uma nova perspectiva aí na frente? Né? Esse estudo traz para a gente, né, dentro da questão da reabilitação e a perspectiva que pode vir a aparecer dentro do nosso cenário. Bom, sobreviventes de desastre tratado em serviço com inclusão de fisioterapia reduz o tempo de internação hospitalar. Claro, se o paciente vai ser abordado pelo fisioterapeuta logo depois da ocorrência do desastre, essa internação hospitalar aqui provavelmente ela se torna menor. Redução das complicações, o melhor desfecho clínico, desfechos clínicos em comparação com pacientes em centros sem acompanhamento. Claro, eu tenho redução de complicação, melhor desfecho, tá? Quando se fala com pacientes sem acompanhamento. Existem relatos de autoridade de saúde no mundo, onde se recomenda a participação da fisioterapia desde o momento inicial do desastre até a reintegração do indivíduo na sociedade, certamente. Bom, e aí a gente veio esperando esse documento, tá, que a OMS apresenta para a gente no final do ano de 2018, tratando o seguinte, ela escreve recomendações, tá, para o desenvolvimento e implicação das equipes de emergência nos padrões da OMS, ou seja, ela fala sobre o que a gente precisava entender na inclusão da fisioterapeuta em relação ao desastre. Ela diz o seguinte, qual é a recomendação? A participação de pelo menos 2 fisioterapeutas com as equipes no cenário de trauma e desastres, ou seja, a OMS recomenda que isso ocorra. Tá? O fisioterapeuta deve ter experiência mínima de 3 anos em cuidados ventilatórios com pacientes críticos e politraumatizados. Geralmente esse paciente é um paciente bem crítico, né? Ele é um paciente que realmente tem essa necessidade de intervenção ventilatória. Então, o colega fisioterapeuta ele precisa ter essa expertise. A inclusão junto às equipes com pelo menos um mês de antecedência para adaptação. Ou seja, você vai se incluir na equipe, colega profissional, né, que vai estar na equipe de desastre, ele precisa ter um mês de antecedência, pelo menos, aí para adaptação. O encaminhamento e identificação precoce ao serviço de reabilitação após a melhora do processo agudo e do trauma. Ou seja, teve o trauma, teve a ocorrência do desastre, e aí ele vai encaminhar já direto, tá, para a reabilitação pós a ocorrência de todo o processo agudo, né? Bom, e aqui ele traz para a gente, né, as equipes que compõem esse cenário de desastre pela OMS, pela Organização Mundial da Saúde, tá?
ele traz aqui, ó, pelo menos 2 fisioterapeutas, pelo menos 2 terapeutas ocupacionais nesse relato aí, no cenário que é apresentado, tá? Bom, e aí concluindo, né? Por que não podemos pensar nestas questões por aqui? Porque o Brasil, a gente não pode pensar em múltiplas vítimas, em desastres. Claro que a gente pode pensar. Será que as equipes no cenário de trauma e desastre não sentem a necessidade de ter um fisioterapeuta? Né? São perguntas que a gente vem se fazendo já tem um tempo, tá? E, mais uma vez, obrigado. Vou disponibilizar para vocês as aulas lá no portal e também lá no nosso canal do YouTube.